Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Estamos no domingo da Páscoa e vivendo como humanidade um dos piores momentos da nossa história. Choramos a perda de mais de 300 mil pessoas, sem falar no mundo e na nossa cidade. Como celebrar com alegria diante do medo? Como celebrar com alegria mesmo no luto e nas perdas? Nesse contexto, o Evangelho de Marcos nos diz que mulheres decidiram cuidar do corpo de Jesus, porque o Nazareno fora crucificado. Nós estamos conectados e conectadas com esses sentimentos e com Jesus, em sua situação de vida que foi cruel. Mas existe uma outra parte que nos conecta com Jesus e as mulheres. Essa conexão quem faz é o próprio Deus. A partir da mensagem do anjo, por que procuram entre os mortos aquele que vive? A ressurreição, a nova vida, a alegria são obra de Deus. E por essa obra, hoje nós podemos sim, como comunidade de fé, esperançar e olhar para além da sepultura, olhar para além da lápide e das mortes, da dor, da tristeza e do luto, porque o Cristo crucificado nos abraça e nós podemos dizer por Ele que nosso mundo tem sim esperança e salvação. E assim nós podemos hoje chegar até você, na sua casa, na sua vida, e dizer Feliz Páscoa, porque Cristo vive, realmente Ele vive. Bem-vindo, bem-vinda ao culto Palavra de Esperança. Celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a um momento de oração. Oremos. Amado Deus, hoje é Páscoa. Nosso coração está alegre pela obra que Tu operaste em nós, através do Teu Filho Jesus. Obrigada, Senhor, por homens e mulheres que tiveram coragem de enfrentar muitas adversidades e dificuldades para Te seguir. Obrigada, Senhor, por homens e mulheres que mesmo silenciados e silenciadas, não esmorreceram no testemunho do Teu amor. Hoje é Páscoa e temos a certeza, Senhor, que Tu queres viver na vida de cada pessoa que se conecta conosco em oração, na sua casa, na sua realidade, no seu trabalho. Assim, acampe com Teus anjos, junto de nossos membros, de todas as pessoas que seguem o Teu amor e acolhem a Tua verdade e a Tua justiça. Derrama Teu Espírito Santo também sobre este momento de celebração, que Tua palavra arranje um lugar em nosso coração e que ali ela possa frutificar para que o mundo creia e seja melhor. Oramos, agradecemos e clamamos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso irmão, Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos louvar a Deus, o fazemos com alegria. Afinal, Ele está vivo e é Páscoa. Enquanto nós ouvimos o louvor trazido pelo grupo, você pode cumprimentar quem está aí ao seu lado, em casa, quem convive com você. Dê um grande abraço e diga para essa pessoa, Cristo está vivo, realmente está vivo. Obrigada.
Vamos meditar na palavra de Deus, texto que hoje nos vem do livro de Marcos, evangelista Marcos, capítulo 16, os versículos 1 a 8. E assim nós lemos. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Então, elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Até aqui, a palavra do Senhor que nos abraça nesta Páscoa. Eu desejo que a graça, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo estejam com todos e todas. Amém. Tem uma canção que nós cantamos com as crianças que diz assim: chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. E aí, hoje nós cantamos, talvez não com aquela alegria de sempre, mas aí nos perguntamos, o que é a Páscoa? Páscoa, esse lindo domingo que nós vivemos hoje, é a passagem, pesar. Do hebraico pesar, onde na primeira Páscoa o povo celebrou a passagem da escravidão para a liberdade. Egito para a terra que emanava leite e mel. Na segunda Páscoa, Jesus é aquele que rompe as barreiras da morte e ressuscita pelo poder de Deus, nos liberta do pecado e nos oferece a salvação. A cruz de Cristo e seu perdão são celebrados hoje, ontem e amanhã. Nossa fé só tem razão nessa Páscoa por Cristo ter ressuscitado no terceiro dia. É possível celebrar hoje a Páscoa? Sim, Jesus não está preso na sepultura. O texto que nos traz o evangelista Marcos inicia contando sobre a caminhada de 3 mulheres. Maria Madalena, que era moradora de Magdala, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Outras mulheres também acompanharam Jesus no seu ministério. Joana é uma delas, Susana. Inclusive, Joana era esposa de um grande líder do templo e de uma alta classe social. Como essas mulheres estavam? O evangelista nos chama para esse olhar. Nós não devemos, querida comunidade, passar tão rápido sobre os sentimentos dessas mulheres. Afinal, elas estão de luto. E o luto é um processo que em muitos casos paralisa, em outros coloca em movimento, mas em alguns também desespera e faz chorar. Faz perder a esperança. Em algumas situações, as pessoas até dizem: eu quero ir junto com você, porque a vida sem você não tem sentido. Por isso, olhar para o sentimento de luto dessas mulheres é bem importante. Nós vivemos a Páscoa
E a Páscoa não é a negação da realidade de sofrimento, mas é a esperança de Deus para nós. Não é simplesmente aceitarmos que temos pobres, doentes, famintos, migrantes, mas agirmos, porque a fé recebe e o amor dá. O silêncio imposto pelo assassinato cruel de Jesus foi rompido pela força amorosa de Deus. As mulheres encontram lá na sepultura um mensageiro, quando elas levam perfume para perfumar e limpar o corpo de Jesus. Vocês procuram o Nazareno? O crucificado? Pergunta ao mensageiro. Ele convida as mulheres, naquele momento de dificuldade, a olhar para o que veio antes. Assim, querida comunidade, viver a Páscoa em sua plenitude é olhar para a vida de Jesus, porque Ele foi crucificado. A realidade da morte, da dor, da tortura atingiram em cheio o nosso Senhor. E esse tema também ocupa parte importante do Evangelho de Marcos. A cruz era uma das piores torturas e também a pedra que estava na porta, na entrada desta sepultura, era uma pedra por demais grandiosa e pesada. Ela era volumosa e a preocupação das mulheres, além da tristeza e do luto, quem irá remover essa pedra? Quem tirará o peso da existência? José de Arimateia era um homem rico, seguidor de Jesus. Ele doou um túmulo para que o sepultassem com dignidade. Jesus não recebeu homenagens, pois afinal era sexta-feira e estava prestes a iniciar o dia de descanso dos judeus. Foi um enterro sem despedidas, sem a possibilidade de estar ali por mais tempo. Situação muito parecida com a que nós estamos vivendo. Aqui temos um Deus vulnerável, como nós, um Jesus que é profundamente tocado pela dor, como nós. Aqui temos um Jesus que é afetado tragicamente por uma morte evitável. O ressurreto que hoje nós celebramos é o mesmo Deus da cruz, não é outro. É o mesmo que foi ignorado, maltratado e desprezado, mas Ele não está mais ali. E isso mostra que para Deus, as forças que matam não são maiores do que sua capacidade de amar e dar vida. O crucificado não está ali. Elas olham para o lugar onde puseram e ele havia ficado vazio. Apenas as roupas, os panos nos quais ele havia sido enrolado. Alguns evangelistas dizem que pessoas cogitaram um roubo do corpo de Jesus. A quem isso interessaria? Ali estavam então os mantos e somente isso. Deus nos revela que diante da morte, da dor e da doença, da incerteza com o futuro, seu amor prevalece como esperança, e é por esse amor que nós seguimos. Por esse amor nós seguimos, apesar do luto, da dor, do medo e da tristeza. E com isso, querida comunidade, é um viver pela fé. E aí nós não vacilamos, como diz uma canção que os jovens gostam de entoar. As mulheres, diante dessa realidade, recebem uma tarefa. A tarefa de contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado e que iria à frente deles na Galileia. Marcos resgata aqui o nome de Pedro, o discípulo amado, mas também aquele que negou Jesus 3 vezes. Digam a Pedro, ou seja, digam aos mais fracos que ele vive. Diga para aqueles que desviam o olhar. Lembram de Pedro caminhando sobre as águas? Quando ele desvia o olhar de Jesus, ele afunda. Digam para aqueles que desviam o olhar que ele vive. Diga para aqueles que prometem e não cumprem. Pedro disse que não negaria Jesus e o negou 3 vezes. Diga para eles que ele vive. Diga aos que pediram lugares privilegiados que ele vive. As mulheres silenciam. Ser mulher naquele tempo não era tarefa fácil. Sua voz não tinha valor e elas foram até a sepultura quando ainda era escurinho,
Os olhos delas, na verdade, não viram. A boca testemunhava. A sociedade de Marcos, baseada na tradição farisaica, não dava às mulheres o crédito. Silenciadas elas estavam. A Semana Santa iniciou na segunda-feira desta semana, com uma atitude de diaconia. De quem? De uma mulher que derrama perfume de nardo caro nos pés de Jesus. Essa mulher é duramente questionada pelos seus discípulos e pelas pessoas que ali estavam, dizendo: não seria melhor que vendesse o perfume e desse aos pobres? Jesus afirmou que ela estava preparando ele para a morte e a ressurreição. Uma situação é ter pobres entre nós e outra coisa é olhar para eles. Uma situação é termos a morte e outra é podermos olhar para ela com a esperança que Deus dá. As mulheres vão ao túmulo também como um serviço de mulher, que era cuidar dos corpos mortos. De passividade e de alguém que era silenciada, agora elas devem ser ouvidas. E assim Deus se revela para aquelas mulheres. Depois o Evangelho de Marcos diz que ele aparece para Maria Madalena, de quem ele havia expulsado demônios. Quando as mulheres contam aos discípulos, eles não acreditam. Mas também não acreditam quando o próprio Cristo está com eles, em Emaús, no campo da Galileia. Percebem apenas quando Jesus fala, se aproxima e partilha o pão. E eles vão então até a Galileia. Marcos, o evangelista, aqui fala de algo muito importante. Jesus não encontra seus discípulos em Jerusalém. Ele encontra seus discípulos na Galileia, o lugar de pagãos, o lugar de pessoas que não criam como as pessoas em Jerusalém. Um lugar desprezado por muitos. Ali, Deus também coloca os seus pés, ali também Deus estende a sua salvação. Jesus, ele inicia seu ministério como ressuscitado na Galileia. E ao conversar com os discípulos, ele os envia ao mundo para a grande missão, para a celebração da Páscoa. Por isso Marcos, o evangelista, nos convida hoje a olhar a vida numa perspectiva de que o mundo não é nosso, mas é de Deus. E que a grande verdade da Páscoa é olhar para além das garantias humanas, é olhar para além da realidade histórica que conhecemos, é olhar para além das nossas fragilidades e da nossa inclinação para a morte, é olhar para o sofrimento do outro, da criação, olhar para a nossa falta de cuidado e por isso a afirmação do mensageiro é ainda hoje importante e central. Ele não está mais aqui. Ele já agiu na tua história, na minha história, na nossa história. Imagine agora, aí no lugar onde você está, um jardim. Consegue imaginar um jardim? Pode ser o jardim da tua infância, pode ser o jardim que você mesmo construiu com suas mãos na sua casa, ou uma praça com um lindo jardim que você conhece. Imagina que você está ali e Cristo vem na tua direção com uma caixa nas mãos. Uma caixa bonita, parece até um presente. Você espera Cristo com muita alegria, com muita ansiedade também. O que será que tem ali dentro? Ele se aproxima de você devagar, ele pede licença e te entrega a caixa. Você olha para Cristo e agradece. Você pega a caixa, abre, o que tem dentro? Salvação, perdão e nova vida. Você acolhe esse conteúdo gracioso e responde a esse presente, agindo no mundo. Feliz Páscoa. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Amado Deus, obrigada por este encontro contigo. Nos unimos na voz do salmista que diz: o céu anuncia a tua glória, nos mostra o que tuas mãos fizeram. Cada dia
ele fala dessa glória ao dia seguinte. E cada noite ele repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. Senhor, acolhe o nosso silêncio. Acolhe esse silêncio que não é passivo, mas é carregado de um desejo de que as coisas mudem, que a vida seja melhor, que os relacionamentos sejam mais profundos. Senhor, permita que seja Páscoa nessa realidade de silêncio em que vivemos. Permita que aquela alegria silenciada, calada daquelas mulheres e até carregada de medo possa ser trazida para fora, possa ser anunciada e compartilhada. Assim que seja Páscoa para aquela família que chora a perda de uma pessoa muito querida, que seja Páscoa para aquela pessoa que está lá no hospital dormindo por causa das medicações fortes, que seja Páscoa na vida daquelas crianças que se reúnem com sua família para abrir os presentes, que nesses presentes também esteja um sinal do teu cuidado, do teu amor e da salvação. Assim, fortalece cada pessoa que hoje compartilha conosco desse momento de oração. Habita na casa, no trabalho, na vida. Traga em teus braços, Senhor, as dificuldades. Sê força na nossa fraqueza. Em tuas mãos entregamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, as pessoas que lideram, que possam liderar de acordo com a vida, com a promoção da vida plena que vem de Ti. E que assim seja a Páscoa e que ela irrompa nos sinais de morte que nós temos e que são muitos em nosso contexto. Em Tuas mãos entregamos nossos pedidos, clamores, nossa gratidão. Na oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Numa província da Itália, na manhã de Páscoa, antes do nascer do sol, os moradores daquela província vão até uma fonte lavar os olhos. Por que será que eles fazem isso? A Páscoa, a ressurreição de Jesus, vem abrir os nossos olhos. Talvez nós não precisamos ir até uma fonte antes do nascer do sol lavar os nossos olhos. Nós recebemos a bênção de Deus, que abre a visão. A bênção de Deus que expande o ouvir, o falar e o agir. A bênção de Deus que fortalece, que traz saúde para o olhar. E assim, receba a bênção de Deus para a tua caminhada, para a tua Páscoa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, que Ele nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada Páscoa. Andemos de mãos dadas com a vida, porque Deus opera esse milagre em nós. E façamos do silêncio o nosso grito mais alto. Um abençoado domingo. Nos encontramos no próximo final de semana em mais um culto, palavra de esperança. Fiquem na paz do Senhor.
Vamos meditar numa canção que será trazida pelo grupo de louvor e assim nos alegramos com Cristo nesta Páscoa.